Ok, pessoal, então, iniciando a nossa aula de hoje. Nas duas aulas anteriores, nós trabalhamos, né? Aquele assunto que nós já tínhamos começado em sala de aula, colocamos aqui na plataforma online, que é a estrutura de decisão, ok? Onde você vem, né, num determinado sentido, lá no seu algoritmo, e dependendo dos valores, você precisa para uma direção ou para outra, né? Você precisa tomar destinos diferentes, de acordo com uma determinada condição que você constrói, né? E coloca lá para o seu algoritmo. Okay? E aí vocês viram também que uma condição, né? Ela é uma estrutura binária também. Na condição você tem apenas dois valores possíveis, né? A sua condição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Né? Então, ela só pode fazer o que tiver abaixo do se ou depois o que tiver abaixo do se não. Né? Se você tiver três situações possíveis, então você vai ter que partir o quê? Para uma segunda estrutura de condição. Então, nós teremos, então, para uma terceira estrutura de decisão. Boa noite, Jaime. Então, o que eu quero falar a respeito disso? Okay? Então, se você tem apenas dois valores, A e B, e você quer dizer, você quer, digamos, saber qual é o maior deles, que tem duas possibilidades possíveis, ou é o A ou é o B. Não é isso? Então, com uma condição, né? Com uma condição, como apenas uma estrutura de condição, você consegue resolver. Sim. Vai ser o A ou pode ser o B. São duas situações possíveis. Né? Quando você tem mais de um, então, foi o caso que a gente estudou na última aula, né? Você tem três valores. Então, você quer saber qual é o maior deles, ou o menor, por exemplo? Você tem três situações possíveis. Pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, um se não resolve. Aí você faz um se, o inicial, né? E pelo menos para tirar um deles. Então, entre A e B, C, eu vou descartar o A. Né? Mas você ficou com B ou C. Né? E se não for o A? Pode ser o B ou pode ser o C. Aí você faz dentro do se não, né? Nem do lado da negação, porque se for o A, digamos, eu quero escolher entre os três qual é o maior, né? Se for o A, beleza. Se o A for maior que B e o A for maior que C, então o A é o maior, né? Abaixo do C, você escreve lá, o A é o maior deles. E se não for? Aí pode ser o B ou o C. Aí você vai colocar no sinão, né? No sinão dessa estrutura de condição, você vai abrir um novo se para saber, para perguntar se o maior é o B ou é o C. Porque eu já sei o quê? O A não é. Porque se fosse o A, naquela primeira, abaixo do se, ele ia cair lá. Mas se ele não caiu, ele caiu no sinão, é porque poderia ser o B ou o C. Aí você faz um novo se, você pergunta, qual é o maior? O B é maior que C? Se for o B, né? É o B. Se não for, automaticamente é o C. Então você faz isso. Você pode ver o seguinte, então, né? Com duas situações possíveis, um se resolve. Se você tiver três, dois se. E se eu tivesse quatro valores diferentes, você ter três se. Então, ele vai aumentar, então, essa escala, né? De um se dentro do outro, né? Esse encadeamento que a gente viu lá, né? Um se dentro do outro, ele vai crescer, né? Geometricamente, de acordo com o número de situações possíveis, né? Das possibilidades possíveis que devem ser testadas. Então, se eu tivesse 10 valores possíveis, 10 situações possíveis, eu teria no mínimo 9, se um dentro do outro. E isso pode ser o quê? Isso pode ser um valor fixo. Então, por exemplo, um sistema que eu tenho um tratamento diferente para algum controle, para, digamos, para criança, adolescente, adulto, idoso. Você vai ter aí, então,
onde você colocaria, né, a designação lá de uma pelo nome dessa classificação ou pela inicial, né? Você tem um monte de si um dentro do outro. Imagina um menu com várias opções. Um menu com 20 opções. Que a pessoa tem que digitar a função. A opção 1, imagina um caixa eletrônico, né? A opção 1, saldo, 2, extrato, 3, saque, 4, transferência. Aí vai, umas 20 opções. E aí você vai perguntar lá, se a opção for igual a 1, faz isso. Se não for, se a opção for igual a 2, faz isso. Se não for, se a opção for igual a 3, faz isso. Aí você vai ter o quê? 20. Se tem 20 opções lá no menu, então você tem que colocar no mínimo 19 se, né? Um dentro do outro, para fazer esse teste. Então, ele é interessante para determinadas situações, tá? Essas estruturas encadeadas. Porque você fazer coisa, 5, 6, um dentro do outro, não é algo tão complexo não, pessoal. Isso é muito comum dentro de, né, uma atividade de programação. Mas pode ser outras situações muito maiores ou onde cabe uma, uma forma de resolução bem mais inteligente. Tá? Ela tem alguma forma mais simples de se trabalhar com estrutura de condição, né, onde tem muitas opções, mas também ela tem uma certa. Essas outras formas têm algumas limitações, tá? Que você não tem, né, usando o si. Tá? E isso é que nós vamos, né, ver na nossa aula de hoje. Okay? É a estrutura de condição, de seleção múltipla. Tá? Vou passar aqui para a nossa apresentação. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá, pessoal? Então, nosso assunto de hoje, estruturas condicionais de seleção múltipla. E aí, como eu tinha comentado antes para vocês, né? Ok? O comando se nos permite implementar nas situações, né? Com várias opções, porém de uma forma limitada, em alguns casos ineficiente. Ok? Imagine 100 condições diferentes, né? Ou seja, a quantidade de estruturas dessas que nós íamos ter que fazer, né? E aí o tanto de linha de código, né? E a possibilidade, né, de você se perder nessa quantidade de si um dentro do outro. Então, olha só. Aí eu falando, continuando aquilo lá, né? Você tem lá se, então, se não, ok? E essa outra forma que a gente está propondo, que é o comando de seleção múltipla, né? É uma alternativa com uma sensível melhoria na legibilidade do algoritmo. Primeira coisa, então, ele mostra o seguinte, ele fica mais legível, ou seja, fica mais fácil de você entender o que está fazendo. E ele fica mais simples, né? A construção dessa seleção múltipla. Então, a estrutura de decisão escolha caso, aí vocês viram, né? Na outra estrutura que nós trabalhamos, né? Se não, fiz se. É a estrutura se, né? Se não, fiz se. Essa agora é a estrutura, né? A estrutura escolha caso, tá? Escolha caso. Enfim, escolha, né? Que é o fechamento da estrutura. Essa que a gente trabalha, né, com essa condição. E aí é o seguinte, você tem uma expressão que você vai colocar lá, no caso ele pode ser o quê? Um valor que você, é uma condição lógica que você vai colocar lá, ok? Você tem um valor,
né, uma expressão que você vai colocar lá, e que você vai colocar nas situações onde os valores possíveis que pode ter aquela variável, eles são previamente definidos. Você tem que saber, mais ou menos, eu tenho ideia do que vai ser colocado lá. Primeiro é isso, né? Então, é quando eles são valores pré-definidos. Então isso que ele fala assim, a especialização do comando sim, exatamente para isso. Então, você já deve ter o quê? Uma ideia de valores pré-determinados, né, para ser aceito nessa condição. E outra, da mesma forma, você tem todas as opções possíveis, mas você tem também a situação de negação, de não ser nenhum dos valores. Por exemplo, você vai ter a ideia seguinte, então, é como se você perguntasse através lá do se, né? Ó, direto, sem ter aquela construção de um se dentro do outro. É o seguinte, né? Se o sexo for masculino, faça isso. Se for feminino, faz isso. Se for outra coisa, faz isso. E se não for nenhuma das situações, faça isso. Mas tudo dentro de uma mesma estrutura. Não uma estrutura abrindo, sendo aberta dentro de outra. Isso. A ideia é essa, né? Então, todas elas compondo uma mesma estrutura. E não uma estrutura dentro de outra. Então, você tem uma variável lá em cima. E você tem todos os valores possíveis, você vai colocando lá as hipóteses, e o que ele vai fazer dentro de cada uma dessas hipóteses. E até o que pode ser feito caso não seja nenhuma daquelas hipóteses que foram colocadas. É mais ou menos, a ideia do fluxograma é mais ou menos isso, pessoal. Ok? Então você tem uma determinada, né? Eu tenho o seguinte, vamos dizer o tipo do jogador, por exemplo, né? O jogador ele pode ser de várias categorias. Ele pode ser categoria infantil, né? Adolescente, né? Juvenil, categoria sênior, entendeu? Várias categorias diferentes. Então, eu vou colocar digamos que eu defina uma sigla, né, um número para identificar cada uma dessas e ter um tratamento diferente. Então, tá. Se for infantil, né, ele vai fazer se for infantil. Ele vai descendo aqui nas opções, ele analisa todas elas. Então, pode ser ele for na primeira que ele vai aqui, já termina, mas ele sai testando. Mas tudo isso aqui para fazer numa estrutura só, né? Pode ser infantil, pode ser júnior, sênior, né? E se não for nenhuma delas, por exemplo, eu botei uma categoria Z, que não quer dizer nada, não. Aí você pode ir lá e se não for nenhuma dessas aqui, você coloca assim, não, essa categoria ela é inválida, ela não existe. Como seria a sintaxe, né? A sintaxe lá dessa situação, de escolha. Seria assim, ó. Você tem escolha, opa, só um minutinho, escolha e fim escolha. Você abre e fecha a estrutura. Em escolha, na frente, você vai colocar a variável que vai ser analisada na estrutura escolha. Okay? Então, digamos que eu tenho, então, vou colocar aqui, né? Eu tenho a. Só um minutinho. Imagina que eu tenho a categoria para 1. Tinha 2. Pronto. Digamos que algum programa, em determinado momento, eu tenho que selecionar, de acordo com a numeração, né? Por número, de 1 a 3, 4, a categoria, né? De uma determinada pessoa. Vou dizer aqui, 1 infantil, 2 adolescente, 3 adulto, 4 idoso. E aí, eu vou colocar, ok? A pessoa vai digitar isso e vou dizer o seguinte, uma variável chamada categoria. Então,
digite a categoria da pessoa. Ela vai ler e vai guardar nessa variável aqui, categoria. E aqui eu quero saber qual é, né, de acordo com a numeração que a pessoa digitou, qual é a categoria respectiva. Né? Então, você ia colocar o quê? Escolha, entre parênteses, categoria. Ok? Escolha categoria, ou seja, escolha e vai ser analisado o quê? Categoria, que é a variável que vai ser analisada. E aqui, aí são aqui, são os casos. Entendeu? Aí, caso, aí eu coloco um, por exemplo, caso um, aí eu vou pular a linha, aqui embaixo eu vou dizer o que vai acontecer caso seja o caso um. Eu vou dizer assim, escreva infantil. Caso 2, que aqui é o valor, uma expressão, uma coisa do tipo, né? Caso 2, vai escrever adolescente. Caso 3, adulto. Caso 4, idoso. Pronto, você tem todas as possibilidades, né? E o que ele vai escrever, né? Vai escrever alguma mensagem na tela respectivamente a cada uma dessas situações. Aí vocês lembrem que quando nós tínhamos falado sobre estrutura de condição, a condição simples, né? Já sabia assim, se isso for igual a isso, então isso. Ok. A gente não tinha falado do senão ainda, né? Que é o composto, né? A simples, você trata o verdadeiro, e o senão trata o falso. Se essa condição for falsa, né? Se não for se o teste lógico lá der falso, ele vai tratar lá no senão. Mas o senão, no se, ele é opcional. Você pode tratar apenas a parte verdadeira. Se x igual a y, então escreve isso, fim C. Pronto. Se não for, não faz nada. Você não está tratando a hipótese nula, a hipótese falsa. Né? Como você pode colocar, quando você quer tratar, você coloca se não, aí você trata ali dentro o que vai acontecer caso o se retorne com valor falso. Aí você trata no se não. E nesse caso, ok? Então, caso 1 é infantil, caso 2, adolescente, caso 3, adulto, caso 4, idoso. E se a pessoa digita o número 5, por exemplo? Ah, então nesse caso, pessoal, o que acontece? O 5, ele não corresponde a nenhum caso válido. E aí, da mesma forma, você pode ter também uma opção, né, de se não aqui no escolha. Tá? O que ele vai fazer caso nenhuma dessas hipóteses que foram listadas, se nenhuma delas for verdadeira. E nós chamamos isso aqui, essa opção aqui, ó, outro caso. Outro caso seria o se não aqui do escolha. Então, se não for nenhuma dessas opções, ele vai tratar abaixo da linha outro caso. E essa linha outro caso, assim como no se, ela é opcional. Você não é obrigatório. Você pode colocar apenas casos válidos. E se tiver algum que não corresponda a nenhum valor que você colocou como hipótese, ele não vai fazer nada. Agora, caso você trate outro caso, ele vai mandar para esse outro caso tudo o que não for verdadeiro em nenhum desses casos que foram listados. Tá? Então, ele é um opcional, mas nele você vai colocar tudo, né? Vai cair nele tudo o que não se enquadrar em nenhum dos casos previamente listados. Ok? Vamos fazer aqui um programinha aqui, né? Vamos. Ok. Eu vou fazer, primeiramente, aquele da questão da categoria, né? Vou fazer aquela questão da categoria que é mais simples. A gente vai pegando para um exemplo um pouquinho mais, né, mais denso, tá? Então, eu vou colocar um só para um arquivo novo. Só para trabalhar essa questão, né? Infantil, né? Adolescente, adulto e idoso. Aí vou colocar aqui categoria. Inteiro. A pessoa vai digitar, né?
de acordo com o valor lá. Então, escreva digite a categoria de idade. Aí eu vou aqui, ó. Escolha, fim, escolha. Tá? Eu abri e fechei a estrutura. Aí você vai ter aqui, escolha. O que eu vou escolher? Vou colocar a variável, né? Que é categoria. E aqui você vai ter o quê, ó? Lá na frente você tem aqui, ó. Caso 1, tá? Vou botar aqui. Caso 1, né? Caso a pessoa digite o valor 1 para dentro. Aí eu vou colocar o quê, pessoal? Escreva. Infantil. Ok? Ó, então, dentro do escolha é que tem os casos. Eles vão estar todos alinhados aqui. E o que tem dentro do caso tem que estar abaixo e à frente dele. E for mostrando o seguinte, que tudo isso aqui está dentro do caso 1. Aqui eu estou botando apenas uma linha, mas eu poderia ter 1000 linhas, todas ligadas ao caso 1. Então tem que estar abaixo do caso 1 e com recuo à frente, mostrando que está tudo aqui dentro do caso 1. Aí vou lá, ó, copio aqui. Caso 2. E aí eu vou... Adolescente. Caso 3. Adulto. Caso 4. Idoso. Okay? Fim escolha e fim do algoritmo. Tá, pessoal? Então, esse aqui é simplesmente isso. Vocês entenderem, né, como é que funciona o esquema da escolha, né? Como a estrutura de decisão e como ele vai fazer a análise, né? Isso aqui, né, de uma forma bem mais inteligente, mais prática do que utilizando a estrutura de condição. Ok? Vou fazer aqui passo a passo, né, com vocês. Então, vamos lá, digite a categoria de idade. Então, vai ser a categoria 1, né? Quero que seja infantil. Olha aqui, ó, foi para aquela categoria. Ó, a variável está aqui, ó, categoria, tipo inteiro, valor 1. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Caso 1, ó, ele entrou, não é isso? Ele entrou no caso 1 e agora ele vai, ou seja, é porque ele já foi julgado como 1. Já foi aceita, esse valor foi válido, foi verdadeiro, né? Essa condição aqui. E agora ele vai executar essa linha, ó. Escreva infantil. Ele vai escrever infantil e depois, ó, ele vai para a próxima linha depois do fim escolha. Ah, tem 1000 casos aqui. Ok? Se ele der positivo verdadeiro para algum deles, ele vai fazer só aquele. E ele corre, sai de lá e sai da escolha. Pronto. Ele não precisa testar os demais. Se atesta, ele vai direto naquilo que ele é verdadeiro. Só. E sai. Ok? Vamos fazer outra forma diferente. Ó. Vamos fazer um agora com categoria 4, né? Idoso, né? Olha só. Pessoal, olha só, ele entrou bem aqui, ele vai fazer análise. Depois da análise, você vai ver que ele vai pula direto para o caso 4. Ó, ele sai testando. Viu só? Direto para o caso 4, vai escrever idoso, sai. Ok. Então, veja só, pessoal. Muito, mas muito mais simples. Ok?
do que de que fazendo, usando a estrutura condicional se, né? Sim, se não, ofensivo. Ok? Ah, e aqui a gente não colocou, vamos só, aí uma coisa aqui que a gente não pensou nesse nosso algoritmo, tá? Gente, a categoria de idade, digamos, eu vou colocar a categoria 5. Tem algum caso que corresponde ao 5 aqui? Não tem. Só tem o caso 1, 2, 3 e 4. E aí, ó, ele vai, né? Vai analisar agora o que ele fez, ó. Pulou para a próxima linha depois do fim escolha. Porque ele analisou de cima a baixo, não achou nenhum que correspondesse. Se não tem nenhum que corresponde, ok? Ele cai fora. Por quê? Porque nesse caso, nós estamos tratando apenas as situações, né, verdadeiras, né? Casos que tenham correspondência. E se tiver alguma situação, né, que não corresponda, né, seria o nosso equivalente do sinão. Nós não temos aqui. Então, tiver alguma situação que não corresponda a nenhuma dessas, né? Se não for, não é um, não é dois, não é três, não é quatro. E agora? E se não for? Nenhuma delas. Ele tem, ok? Que na verdade, aqui no caso é outro caso, tá? Outro caso, e aqui eu vou colocar, olha só, categoria inválida. Pronto. Eu só vou fazer um teste aqui para vocês observarem. Categoria. Vou colocar categoria 6. Não existe categoria 6 aqui, né? Agora ele vai fazer análise, né? Ele vai 1, 2, 3, 4. Não é nenhum deles. Se não achar nenhum caso válido, ele vai jogar para o outro caso. Caso essa estrutura escolha tenha colocado a opção outro caso. Então, só, ele já foi direto para outro caso. Categoria inválida. Pronto. Ele vai para a próxima linha após a finalização lá da estrutura escolha. Tá, tá. Uma outra forma de a gente trabalhar com isso, pessoal, a gente vai ver agora também, tá? E aqui a gente fez uma coisa bem parecida com o que nós fizemos lá, né? Vou tentar adaptar isso aqui para as categorias de idade, né? Aqui, então, né, determinado clube de futebol pretende classificar os seus atletas em categorias e, para isso, ele contratou um programador para criar um programa que executasse essa tarefa. Para isso, o clube criou uma tabela que continha a faixa etária do atleta e a sua categoria. A tabela está demonstrada abaixo. Okay? Então, construa um programa que solicite o nome e a idade de um atleta e imprima a sua categoria. Opa, isso aqui complicou um pouquinho, né? Aqui eu vou receber a idade. E aí ele vai dizer qual é a categoria. Então, aí olha só. Que aí você tem o quê? Aí você tem intervalos de idade. Você tem o quê? Entre 5 e 10, né? Categoria infantil. Entre 10 e 15, juvenil, né? 16 a 20, júnior, 21 a 25, profissional. E aí? Né? No primeiro momento, você pode estar imaginando o seguinte, né? Se a pessoa digitar 5, bota assim, caso 5, infantil. Caso 6, infantil. Caso 7, infantil. Caso 8, infantil. Até chegar a 10, repetindo, né? 6, 7, 8, 9, 10, caso 10, 2 pontos, infantil. Aí você coloca lá, caso 11, juvenil. Caso 12, juvenil. 13, juvenil. 14, juvenil. 15, juvenil. Caso 16, júnior, até o 20. Aí você bota 21, 22, 20, 25, cada uma dessas idades, e você colocando, né, até aqui na categoria profissional.
Colocando dessa forma, pessoal, mesmo utilizando a estrutura caso, né, que é mais prático de que você sair abrindo um se dentro do outro, né, mas nós teríamos o quê? 20 casos, né, que é o do 5 até o caso 25, né, que a menor idade é 5, a menor é 5 e a maior é 25. Então, teremos 20 casos. Calcular aí o tamanho da encrenca, pessoal? Ok? Mas tem uma forma da gente simplificar isso. Ok? Vamos para. Olha só. Porque você pode colocar dessa forma, ok? O caso, ele não suporta, por exemplo, você colocar aqui caso é maior que 6 e menor que 10. Não, você não pode utilizar um relacional. Opa! Então, vocês já viram o primeiro detalhe, né? O primeiro detalhe, ele não pode ter um relacional aqui dentro, né? Aqui diz assim, caso maior, caso a idade maior que 5 e idade menor ou igual a 10. Não, você não pode realizar o relacional. Mas você pode colocar uma lista de valores, conforme está aqui, pessoal. Dessa forma. Ok? E outro. Então, isso aqui facilita muito. Ok? Então, vamos utilizar isso. Então, vou só pegar a nota aqui, né, para a gente passar lá para o outro programa. Então, ó, de 5 a 10, infantil, né? De 11 a 15, juvenil, 16 a 20, júnior, 21 a 25, profissional. Pronto. E a gente vai voltar lá para o nosso programa. A gente vai voltar lá para o nosso programa, né? E vamos fazer já a construção aqui, né? Fazer a adaptação dele para esse molde aqui. Só um momentinho, pessoal. Então, fazendo aquela adaptação lá que a gente tinha visto só um momentinho.
eu vou fazer mesmo aqui, eu vou fazer mais simples, né, que é só categoria de idade. Tá? Caso seja 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escreva infantil. Caso seja 11, 12, 13, 14, 15, é o juvenil. Caso seja 16, 17, 18, 19, 20, júnior. 25, profissional. E se não for, né? Você coloca aqui, né? Categoria inválida. Pronto. Vamos lá, então. Digite a categoria de idade. Vou colocar 7, né? Aliás, aqui não é a categoria, no caso, né? É a idade, né? A pessoa vai digitar, vou botar o trem aqui, né? Arrumadinho, né? Digite a idade do atleta. Aí vai a variável idade, né? Não vai fazer muita diferença, mas vai ficar mais didático. E aqui a variável, né? Que vai ser a idade também. Pronto. Aí vai ter lá, né? Digite a idade do atleta. Então, a idade do atleta que eu vou colocar aqui, ele tem 8 anos. Então, ele vai cair aqui, ó, nesse primeiro caso, né? 8. Olha só. Foi direto aqui, ó, infantil e saiu. Vou colocar um outro atleta. Vou colocar com a idade de 22. Aí, ó. Profissional. A idade do atleta, vamos. Vou colocar aqui um atleta de 30 anos. Né? Olha lá. Categoria inválida. Não tem nenhum desses casos que, né, contemple, né? Vou colocar um com 4 anos. Também de uma categoria, né, que não é, né, não está previsto aqui, né? O mínimo aqui é 5. Né? Olha só. Também, ó, categoria inválida. Tá? Então, dessa forma também ele consegue pegar, né, aí dentro de um intervalo de valores. Tá? Ótimo. Aí fica essa primeira atividade, né, para a gente fazer aí, tá? Esse é bem tranquilo, viu? É bem legalzinho para fazer. Então, vocês vão levar no máximo aí 10 minutos, né? 10 minutos para vocês fazerem, acho que até muito, tudo bem? É um algoritmo que ele vai ler, né, o número de 1 a 7. Vai ler o número, né, o número do dia da semana. E ele vai exibir o dia correspondente, né? Se for 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça, né? Até o 7, que é o sábado. Caso colocar um dia 8, por exemplo, nós não temos o oitavo dia, né? Aí você vai dizer que é um dia da semana inválido, tá? Ok. Só o tempinho, então. Vamos lá. Professor, só uma pergunta. Com relação àquele outro exercício que o senhor acabou de fazer aí, ele Ah, pedia a gente colocar o nome e a categoria, ele dava uma complexidade maior ali, não tinha? tá. Vamos voltar lá.
Na verdade, eu quis simplificar isso, né? É, na verdade, é o seguinte, o outro era categorias. Eu colocava 1, 2, 3, 4, ele dizia qual era a categoria. Esse aqui não. Esse aqui é um pouquinho mais... Esse que a gente fez aqui, no caso, o programa ia ler a idade, e de acordo com a idade, ele já ia fazer referência da categoria. Né? Que aí você tinha o quê? Né? Limites, né, de idade, né? Intervalos de idade, ele ia dizer qual é a categoria. No caso, né, nessa mesma situação, no outro, ele pedia também colocar o nome, né? Que é para dizer lá embaixo, colocar o seguinte, né? O atleta fulano de tal pertence à categoria tal. Não é isso? Mas, nesse caso aqui, pessoal, eu só simplifiquei. Eu coloquei para a idade e, de acordo com o intervalo de idade, eu já ia colocar na categoria correspondente. Tá? Mas aí fica tranquilo que se vocês quiserem fazer esse exemplo completo, tá? Executando, exibindo o nome e tudo, fica melhor. Certinho? Mais alguma dúvida com relação a esse exemplo aqui? Ok, obrigado, professor. Por nada, que isso? Imagina. Então, a atividade agora que vocês vão fazer é essa, tá? Vocês vão pegar um algoritmo onde vocês vão ler um número, né, de 1 a 7 e vão apresentar um dia da semana correspondente, né? Você vai escrever na tela o dia da semana correspondente. Apenas isso. Ok? E também coloque o caso também para tratar o dia inválido, né? Esse é um dia que não corresponde entre os números de 1 a 7. Ok? 10 minutinhos, são agora 20 e 14, então às 20 e 24, né? 20 e 25, a gente retorna, tá? Para fazer a resolução dessa atividade. Ok, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ok. Então, vou dar um tempo aqui para vocês. Né? Daqui a 10 minutos a gente retorna para fazer a resolução, tá? Bom trabalho para vocês. Qualquer momento pode me chamar que eu estou aqui online.